Documento protocolado por 42 entidades solicita a suspensão do Plano Integrado de Desenvolvimento Urbano. Nós tivemos aí ao longo dos últimos meses, acompanhando a discussão, algumas audiências públicas foram realizadas, mas as entidades entendem que faltou mais espaço para diálogo, conversa e também para apresentação de sugestões. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Juan. Juan, obrigado pela sua participação. Fala para a gente exatamente qual é a análise que vocês fazem do plano e qual o motivo, né, ou quais as razões específicas que levaram a essa solicitação dessa suspensão desse programa. Bom, obrigado, Ednelson. Agradecer primeiro aí o convite para participar e para dar essa entrevista. Eu venho aqui hoje representando o Fórum Popular de Políticas Públicas Sustentáveis, que é uma agrupação das entidades que já o ano passado se uniram na rejeição àquela tentativa de se modificar o gabarito de altura dos prédios e aquela mobilização em torno do projeto de lei que alterava 711. O que aconteceu foi que, bem recentemente, e não foi uma questão de meses, na verdade, foram semanas que a gente conseguiu acompanhar isso, foram convocadas essas audiências públicas para discutir o plano diretor urbano integrado da região metropolitana do Vale. Ubatuba faz parte dessa região metropolitana, nós somos parte dessa região metropolitana desde 2012, mas a realidade é que, né, isso foi feito num projeto de lei, na LESP, a forma de criação de uma região metropolitana. Quando você entra para uma região metropolitana, os planos similares aos nossos planos diretores, esses planos eles passam a ser vinculantes. E no caso da região metropolitana do Vale do Paraíba, da qual a gente faz parte, não existiam esses planos e existe uma certa necessidade de que eles se desenvolvam. E aí, agora, nesse fim de mandato deste governo, porque o nosso governador provavelmente vai se desincompatibilizar para concorrer às próximas eleições, houve uma aceleração disso. Em agosto do ano passado, e nós ficamos sabendo disso a posteriori, naquele momento ninguém da sociedade civil foi informado, eles começaram a trabalhar com isso. Enviaram algumas notificações para as prefeituras envolvidas, pedindo manifestação, e há uns 15 dias atrás, aproximadamente, quase por acidente, nós ficamos sabendo que existiriam essas audiências públicas. O problema disso é que, primeiro que são vinculantes, ou seja, nosso plano diretor vai ter que se adaptar ao que ficar determinado nesse plano regional. E a gente, claro, a sociedade civil daqui, que é uma sociedade civil atenta até em relação a muitas outras cidades, a gente começa a perceber isso. Nós vamos participar dessa audiência pública, ela é feita majoritariamente online, e a partir daí expõem quais são os planos e dão 7 dias para incorporar as manifestações. Então, esse já foi a nossa primeira situação, é que realmente não foram meses de poder acompanhar, apenas as prefeituras, a prefeitura de Ubatuba ficou sabendo disso, se eu não me engano, em outubro do ano passado, poderia, e aí fica uma chamada de atenção ao poder municipal, poderia sim ter informado, comunicado, discutido isso com a sociedade civil e não fez, encaminharam uma resposta através de um ofício, e a gente analisamos o plano e vemos primeiramente isso, não houve uma participação pública efetiva. Você não pode simplesmente convocar uma audiência pública de quase 4 horas, da qual 2 horas e meia são falas dos políticos, aí você faz a apresentação dos técnicos, bem superficial também, e dá 15 minutos para participação de quem estiver online, ler algumas perguntas, de documentos que ninguém teve a chance de observar, de ver, foram colocados no site sem divulgação. E aí, então, essa foi a nossa primeira chamada, né, no documento que nós protocolamos. A primeira coisa que nós questionamos é a validade desse processo de participação social. Certo. Ô Juan, justamente nesse aspecto aí da região metropolitana, a região metropolitana já foi criada há alguns anos, só que na criação ela previa justamente isso, algumas regulamentações para que a região como um todo, e aí nós estamos falando de Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba, pudessem receber os benefícios que as regiões metropolitanas costumeiramente têm acesso e têm direito, principalmente do ponto de vista de investimento. Mas para isso há necessidade dessa regulamentação. E a gente tem observado que o processo tem sido muito lento, e aí chega um momento como esse,
parece que há uma necessidade de aceleração para tentar compensar essa lentidão. Essa é a impressão que vocês acabam tendo também? Olha, a impressão que a gente acaba tendo é que é mais um momento político do que uma necessidade de compensar, porque, como eu disse, a região metropolitana do Vale foi criada, se eu não me engano, em 2011 ou 2012, tá? Já tem, estou puxando de memória, mas já tem esse tempo. Então, houve tempo mais do que suficiente. Você não começa aí, você tem razão, tem que se ter esses planos. Eles são obrigatórios, inclusive, para acessar os recursos, você tem que ter uma série de planos de investimentos, planos diretores, planos... Aí, quando você resolve começar a fazer, não há nada que justifique o que você não fez em 10 anos ter que fazer em 6 meses. Não tem justificativa nenhuma. Até porque são discussões bastante complexas, né, Juan? Por exemplo, você falou a respeito dessa questão vinculante, né? Você falou a respeito de plano diretor, mas você tem, por exemplo, a própria questão de saneamento básico, que já não pode mais ser discutida individualmente, ela precisa ser discutida entre aspas, né, globalmente, regionalmente, né, as questões de saneamento, elas interferem em Caraguá, em São Sebastião e Ilhabela, assim como as questões de São Sebastião interferem em Caraguá, Ubatuba, Ilhabela. Então, precisa realmente que a coisa seja mais ampla, né, a discussão precisa ser mais complexa, né? Exatamente, acho que é uma coisa, ninguém disputa, ninguém aqui está discutindo a necessidade do plano. Ninguém aqui está, a essas alturas, discutindo se Ubatuba deveria ou não fazer parte dessa região metropolitana, porque esse momento realmente já passou, já faz 10 anos que somos parte dessa região metropolitana. Se alguém acordou para esse fato agora, não, mas é importante, as regiões metropolitanas são um instrumento importante de administração e precisam-se desses planos. A questão do saneamento é uma. No caso de, por exemplo, o nosso, na época que eu era secretário de Meio Ambiente, disputávamos exatamente a possibilidade de se fazer um plano específico para Ubatuba e a Sabesp alegava que tínhamos que esperar a região metropolitana. A região metropolitana não tendo planos, a gente foi avançando, inclusive até a assinatura de contrato que ocorreu na gestão seguinte, que foi do Sato, foi desse entendimento de que, na ausência de um plano metropolitano, o município não perde as suas obrigações de fazer o que tem que fazer. E a gente foi avançando, mas isso acontece em muitos outros aspectos. Então, a necessidade do plano está posta. Mas exatamente porque eles são de extrema importância, é mais do que importante a participação social. Eu vou comparar com um processo similar, que é o zoneamento ecológico econômico, que se deu um processo de revisão praticamente desde o momento que ele foi criado em 2004 até sua implementação da revisão dele 10 anos depois, que na verdade atrasou, foi em 2000, acabou sendo promulgado em 2017, mas ao longo de 8 anos houve uma discussão. A gente ia de 15 em 15 dias a Caraguá para reuniões de 3, 4 horas com a sociedade civil dos 4 municípios, poder público dos 4 municípios, Ministério Público, para se discutir essa situação, dada a sua importância. Eu não estou dizendo que a gente precise de 8 anos, mas o que se precisa é de uma tentativa muito séria de se incorporar à sociedade civil. Eu acho que a sociedade civil brasileira está num processo de amadurecimento através da sua participação em conselhos, da sua participação nas portas que se abrem. Há um desejo de participação e um desejo de ser consultado. A gente não mais fica satisfeito com a ideia de votar um representante e que isso significa que esses representantes têm 4 anos de carta branca para fazerem as coisas como bem entenderem, do jeito que bem entenderem. Não, existem mecanismos legais que obrigam, na nossa Constituição, no Estatuto da Cidade, numa série de leis, elas obrigam a participação social efetiva, informada, e nada disso se deu nesse processo. Ô Juan, todas essas discussões acontecem no momento em que o Ubatuba vive a expectativa da revisão do plano diretor. Qual é a visão que você tem, ou que o grupo tem, em relação a justamente esses momentos? Quer dizer, a gente vai discutir um plano integrado, a gente precisa discutir plano diretor, é importante que tudo isso se converse, quais os riscos que a gente tem dessa conversa não acontecer, quais os riscos para o plano, quais os riscos para o plano diretor de Ubatuba, como que vocês avaliam esse processo em si? Ele é de fundamental importância, né? O que eles dizem, quando esse processo agora conclui, esse processo de audiências públicas, em um prazo relativamente breve, segundo o planejamento deles, nós esperamos conseguir segurar esse processo, é que 6 meses após a promulgação da nova lei, porque esse plano vira lei, ele vai para a LESP, ele passa pelo processo legislativo, e os municípios têm 6 meses para adaptar os seus planos diretores. Então, assim,
Os municípios têm a obrigação de adaptar. Então, se nesse plano integrado diz uma coisa e o plano diretor do município diz outra, o município é obrigado a seguir esse plano diretor. É uma perda, a inserção numa região metropolitana tem uma certa perda da autonomia municipal. E aí o que acontece? Por exemplo, nós discutimos muito, eu acho que em Ubatuba existe um sentimento já dos últimos anos da necessidade de criar alternativas de desenvolvimento econômico que não sejam apenas pelo desenvolvimento urbanístico e imobiliário. A gente parece que entrou numa pegada de que se constrói para alugar, para trazer o turismo de temporada, para fazer que é exatamente o que a população daqui não aguenta mais, a cidade não aguenta mais, o nosso saneamento não aguenta mais, as nossas estruturas viárias não aguentam mais, então isso vai um pouco na contramão. No projeto aprovado, por exemplo, a gente encontra alguns absurdos inconcebíveis para qualquer pessoa que é de Ubatuba. Por exemplo, vou começar pelo lado das comunidades tradicionais. Eles listam 3 quilombos e uma aldeia indígena. Pronto, eu não preciso dizer que qualquer pessoa daqui de Ubatuba sabe que são 4 quilombos e 2 terras indígenas. Eles ignoraram a terra indígena do Renascer e ignoraram o quilombo da fazenda. Não mencionam, não existe. Isso passa a ser parte de um projeto de lei que a região metropolitana não tem nenhuma obrigação de reconhecer, ou seja, você declara a inexistência de uma comunidade. É um negócio muito absurdo, já começamos por aí. Nós temos pontos onde se declaram áreas de consolidação urbana. O plano só tem 3 zonas, tá? Porque como ele é um macro plano, ele divide só em 3. Macrozona de preservação ambiental, macrozona de uso sustentável e macrozona de consolidação urbana. Eu acho que é bem claro e autoexplicativo, né? A preservação ambiental seria nossas áreas de parque, as APPs, essa região toda mais protegida. A área de uso sustentável é uma situação intermediária, onde já existe ocupação humana, mas é de baixa densidade, onde convive um pouco o aspecto da preservação com a ocupação humana. E a área de consolidação urbana é o que a gente vê aqui no centro, no corredor da Oswaldo Cruz, enfim, a área própria urbanizada ao máximo. Bom, nessas macrozonas, por exemplo, estão inserindo pequenas manchas, que já vai contra a lógica do planejamento, você fazer pequenos pontos, você vai pela maioria daquela área, né? Por exemplo, ninguém vai fazer numa área preservada aqui num cantinho que você tenha, por exemplo, ali na beira do aeroporto existe uma área de vegetação de restinga, você não vai transformar aquilo numa macrozona de preservação ambiental, porque o entorno é urbano. Depois você faz uma proteção específica. Eles fizeram isso, mas ao contrário. Por exemplo, Puruba é uma área de consolidação urbana nesse plano. É uma loucura. O Puruba tem uma vila tradicional. Como assim? Pois é, e está rodeado de uma área aqui no zoneamento ecológico é Z1, a área de mais alta proteção. Então, como você pode transformar a mesma coisa com a praia do Batumirim, a mesma coisa com a região ali da Barra Seca, que tem uma das maiores remanescentes de mangue, nós temos um problema similar no Rio da Prata. Então, em algumas áreas nós encontramos coisas que não têm uma explicação fora da ideia de só pode te levar a pensar o pior, é que existe interesse imobiliário por trás que é a possibilidade de lotear essas áreas. E aí o plano diretor, nós seríamos obrigados a reconhecer, no plano diretor de Ubatuba, que essas áreas são plenamente áreas de consolidação urbana. Então, são esse tipo de absurdos que esse grupo de entidades, né, que é muito representativo, e ele vai crescer. A gente chegou a 42 porque o prazo para protocolar no site do governo do estado era até ontem, né? Mas a gente continua com a mobilização porque a gente encaminhou cópia, vamos encaminhar já a cópia desse documento ao Ministério Público, a deputados estaduais, Ministério Público Estadual e Federal, porque a gente sente que há uma necessidade grande de barrar esse tipo de abusos que são cometidos contra a população, contra o ambiente, contra, né, o território de Ubatuba. Certo. Juan, para a gente poder encerrar, qual a expectativa que se tem em relação a esse pedido e, em caso de aceitação, quais caminhos você acredita que serão tomados? Ou, em caso de rejeição desse pedido, quais serão as medidas que serão adotadas por esse grupo, por esse coletivo?
Eu acho que a gente não expectativa, meu avô costumava dizer que quem espera, desespera, e a gente não está na ideia de esperar, nós vamos já entrar com essas comunicações ao Ministério Público, à Assembleia Legislativa, porque a nossa expectativa é sempre de que o poder público seja razoável, compreenda razões, veja o absurdo das suas próprias ações e reconsidere. Mas não há como ter esperança disso, de que isso vai acontecer. Nós não sabemos o que passa por lá. Nós somos representantes de Ubatuba, entre 39 municípios que estão incluídos nessa área. Nós representamos, se não me engano, menos de 3% do PIB, e é muito claro que é uma abordagem econômica muito forte nesse plano em geral. Então a gente já estamos, né, entrando vamos fazer pedidos de reuniões, apresentar os documentos e nossas razões ao Ministério Público Estadual, ao GAEMA, ao Ministério Público Federal, que tem responsabilidade nas áreas de comunidades tradicionais, de proteção às comunidades tradicionais, e a gente vai fazer os nossos contatos na Assembleia Legislativa com deputados que têm peso ou nas comissões que tratam desse assunto ou que têm representatividade e conexões aqui com o nosso território. Perfeito. Juan, obrigado pela sua participação, e o LN21 está à disposição para a gente acompanhar todos os passos e o desenrolar de toda essa situação. Valeu, muito obrigado, Ednelson, bom trabalho aí. Você já sabe, para continuar sabendo das informações, acompanhando as informações do Litoral Norte, você acessa o ln21.com.br.